Você já se sentiu em uma batalha invisível contra o orgulho, a ansiedade ou o medo? Uma luta silenciosa que acontece dentro de você, onde a vitória parece sempre fora de alcance? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Essa mesma luta é um eco de um confronto que aconteceu antes mesmo do tempo ser contado. Nos céus, Lúcifer, o anjo mais brilhante, foi consumido pelo desejo de se exaltar. Ele acreditou em sua própria suficiência. Em resposta, outro ser celestial se levantou, Miguel. Seu nome não era uma afirmação de poder, mas uma pergunta que continha toda a força do universo. Quem é como Deus? Essa história antiga guarda um princípio poderoso, uma verdadeira estratégia celestial para as suas lutas diárias. Hoje, não vamos falar de uma arma secreta ou de um método infalível, mas de um princípio real que Miguel usou para vencer. E mais importante, vamos entender como você pode aplicar essa mesma estratégia para encontrar força e paz nas suas próprias batalhas. Muitos de nós imaginamos essa guerra com espadas de fogo e armaduras brilhantes, mas a verdadeira batalha não foi de força física. O confronto foi espiritual, uma colisão de duas ideias opostas, a autoexaltação contra a adoração a Deus. O orgulho de Lúcifer foi sua ruína. Ele se convenceu de que era autossuficiente, de que seu brilho era sua própria criação. Essa crença o desconectou da verdadeira fonte de todo poder, tornando-o fraco, mesmo em sua aparente força. Nossas lutas diárias refletem essa mesma verdade. O campo de batalha é o nosso coração. E o que é o orgulho na prática? É aquela voz que te impede de pedir ajuda no trabalho, com medo de parecer fraco. É a dificuldade em dizer "eu errei" para alguém que você ama. É a necessidade de estar sempre certo em uma discussão, mesmo quando sabe que pode estar errado. Essa voz, que parece ser de força e independência, é na verdade o eco da mesma ideia que causou a primeira grande queda. Por isso, a ferramenta que Miguel usou não poderia ser algo físico. Para derrotar uma ideia enganosa, você não precisa de mais força, mas de uma verdade inabalável. Uma verdade que não é apenas dita, mas vivida. Então, qual foi essa verdade tão poderosa que Miguel empunhou? Como um simples princípio pôde ter um efeito tão devastador? A resposta revela o alicerce de toda vitória espiritual. A estratégia de Miguel está contida em seu próprio nome. Quem é como Deus? Isso não foi apenas um desafio para Lúcifer, foi uma declaração da realidade. Em um universo criado por Deus, a verdade suprema é que nada se compara a ele. Miguel não lutou com sua própria força, mas como um representante da autoridade divina. Enquanto Lúcifer dizia, "eu serei", Miguel simplesmente apontava para a verdade. E aqui está a essência da sua vitória. Uma frase que pode transformar suas batalhas. A maior força não está em dizer, "eu sou", mas em reconhecer quem é como Deus. Isso é a verdadeira humildade. Não se trata de se diminuir, mas de enxergar a realidade com clareza. Reconhecer quem Deus é e quem nós somos em relação a Ele. A submissão de Miguel a Deus se tornou sua maior fortaleza e a mais potente das estratégias. O orgulho de Lúcifer o cegou, mas a clareza de Miguel sobre sua posição lhe deu poder. Essa verdade nos convida a olhar para as nossas vidas. Onde estamos tentando lutar batalhas com nossa própria força? Em que áreas o orgulho nos convence de que somos autossuficientes, nos isolando da ajuda e da sabedoria que vem de uma fonte superior? Reconhecer isso não é fraqueza. É o primeiro passo para acessar um poder muito maior. A aplicação desta estratégia em nossa vida começa com essa mesma pergunta. Diante de um desafio, em vez de focar em nossa capacidade, podemos nos perguntar: qual é a verdade sobre Deus nesta situação?
Essa mudança de perspectiva tira o peso dos nossos ombros e o coloca nos ombros daquele que governa o universo. Para usar a estratégia de Miguel, precisamos identificar como o orgulho se manifesta em nós. Pense no seu dia que termina. Houve momentos em que você sentiu a necessidade de estar certo a todo custo? Ou talvez tenha evitado uma tarefa por medo de falhar e manchar sua autoimagem? Isso é o orgulho em ação. A autoavaliação honesta é crucial, não para se culpar, mas para entender a raiz de nossas lutas. O orgulho nos esgota, pois nos força a manter uma fachada e a lutar batalhas que não fomos feitos para vencer sozinhos. É uma armadura pesada que promete proteção, mas na verdade apenas nos isola. A humildade que reconhece a soberania de Deus é o antídoto. Ela nos liberta da necessidade de sermos perfeitos. Permite-nos ser vulneráveis, pedir ajuda e aprender com nossos erros. Ela nos conecta a uma fonte de força que não se esgota, porque não depende do nosso desempenho. É uma força constante e disponível. A palavra de Deus nos dá clareza sobre isso. Tiago 4,6 nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça é o poder divino que nos capacita. Ao escolhermos a humildade, não estamos nos rebaixando. Estamos nos posicionando para receber a força necessária para as batalhas que realmente importam. A Bíblia nos oferece um exemplo prático. Em Judas 1,9, lemos que o arcanjo Miguel, ao disputar o corpo de Moisés com o diabo, não ousou acusá-lo, mas disse: "O Senhor te repreenda." Observe a sabedoria nisso. Miguel não usou sua própria autoridade, mas invocou a autoridade suprema do Senhor. Ele não entrou em um debate de poder. Ele simplesmente se colocou sob a bandeira de Deus e deixou que o poder do nome do Senhor fosse sua defesa. Este é o modelo para nós. Nossas palavras têm um poder imenso. Quando enfrentamos a ansiedade ou o medo, nossas próprias declarações de força podem ser insuficientes. Mas quando declaramos as promessas de Deus sobre nossa situação, estamos usando a espada do Espírito. Pense nas mentiras que sua mente repete. Você não é bom o suficiente. Você vai falhar. A estratégia de Miguel nos ensina a responder não com nossas verdades frágeis, mas com a verdade imutável da palavra. Como posso todas as coisas naquele que me fortalece. É invocar uma autoridade superior. Se este princípio sobre o poder da submissão ressoa em você, quero te convidar a refletir sobre qual frase mais te impactou até agora. Comentar é uma forma de declarar sua concordância com essa verdade celestial, fortalecendo não só a si mesmo, mas a todos que leem. A vitória começa quando paramos de lutar sozinhos. A cultura moderna frequentemente vê a submissão como fraqueza. Somos ensinados a ser independentes e a não nos curvar. No entanto, no reino espiritual, a verdadeira força vem da submissão a Deus. É um paradoxo divino. Ao nos rendermos, nos tornamos mais fortes. A vitória de Miguel é a prova disso. Lúcifer, em sua autoexaltação, foi enfraquecido. Miguel, em sua submissão a Deus, tornou-se forte e vitorioso. Ele nos mostra que o poder verdadeiro está em quem está mais alinhado com a vontade do Criador. Aplicar isso em nossa vida diária requer uma mudança de mentalidade. Significa começar o dia com uma oração de entrega. Senhor, aqui está meu dia. Use-me conforme a sua vontade. Essa atitude transforma cada tarefa em um ato de adoração. Isso não significa passividade. Pelo contrário, nos motiva a agir com mais coragem, pois sabemos que não estamos sozinhos. Nosso papel é ser fiel, confiando que a força de Deus operará através de nós. Portanto, a estratégia de Miguel é a prática da rendição diária.
É a decisão consciente de depor nosso orgulho e nosso desejo de controle para abraçar o plano de Deus. É nesse lugar de entrega que encontramos não apenas força, mas também uma paz que excede todo entendimento. Vamos transformar essa compreensão em uma prática. A oração é o meio pelo qual entregamos nossas batalhas. Convido você a se juntar a mim neste momento de reflexão, adaptando estas palavras à sua própria realidade. Pai Celestial, eu reconheço o peso das batalhas que lutei com minhas próprias forças, confiando em meu orgulho. Confesso que me sinto cansado e sobrecarregado. Eu me rendo. Hoje, eu escolho seguir o exemplo de Miguel. Diante das vozes da dúvida e do medo, eu declaro a verdade do teu poder. Eu não sou forte o suficiente, mas tu és. Eu não tenho as respostas, mas tu és a fonte de toda a sabedoria. Eu entrego a ti minhas lutas e meu futuro. Senhor, repreenda as forças que operam contra mim, não com minha autoridade, mas com a tua. Onde houver orgulho, substitua-o pela humildade que reconhece a tua grandeza. Ensina-me a lutar, não com a força da carne, mas com a estratégia da submissão e da confiança em teu nome. Esta oração é o início de uma nova postura. É a admissão de que não podemos fazer isso sozinhos. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Após a entrega, o próximo passo é a gratidão. Um coração grato é um escudo poderoso contra o orgulho. Quando praticamos a gratidão genuína, alinhamos nosso coração com o de Deus, reconhecendo que tudo o que temos é um presente. A gratidão não ignora as dificuldades, é a capacidade de encontrar a presença de Deus mesmo em meio aos desafios. É agradecer pelo ar que respiramos, por uma lição aprendida em uma falha, pela força encontrada na fraqueza. Pense em 3 coisas pelas quais você pode ser grato agora. Manter o foco nessas bênçãos muda nossa perspectiva e fortalece nosso espírito contra a negatividade. Este ato de gratidão é em si uma arma espiritual. Ele silencia a voz da queixa. Ele reafirma nossa dependência de Deus de uma maneira positiva, celebrando sua fidelidade. Ao cultivarmos a gratidão, estamos essencialmente declarando nossa satisfação em Deus. Estamos dizendo que nossa alegria não depende de circunstâncias, mas de nossa conexão com o Criador. Esta é uma posição de imensa força espiritual. A batalha foi travada, a entrega foi feita, a gratidão encheu o coração. Agora é o momento do descanso. A paz que a Bíblia promete não é simplesmente a ausência de conflito, mas uma tranquilidade profunda que vem de confiar no controle soberano de Deus. Esta paz é um presente recebido quando nos rendemos. É o descanso que encontramos ao saber que o comandante dos exércitos celestiais está no controle de nossa vida, assim como esteve no controle da batalha de Miguel. Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é uma segurança baseada na presença vigilante de um Deus que nunca dorme. Ao encerrar este dia, convido você a reivindicar essa promessa. Visualize-se entregando cada preocupação nas mãos de Deus. A estratégia de Miguel não leva ao esgotamento, mas ao verdadeiro e profundo descanso espiritual. A vitória final não é sobre lutar mais arduamente, mas sobre confiar mais profundamente. A lição da guerra celestial é que a maior demonstração de poder é a confiança absoluta na soberania de Deus. Que esta verdade guarde sua mente e seu coração esta noite. A história de Miguel e Lúcifer é uma dinâmica contínua. A estratégia de Miguel, a humildade que exalta a Deus, é para se tornar a postura constante de nosso coração. Cada novo dia apresenta oportunidades para escolher entre o orgulho e a humildade. A vitória é uma jornada de rendição diária.
Lembre-se sempre, a maior força não está em dizer eu sou, mas em reconhecer quem é como Deus. Você não está sozinho nesta jornada. Cada comentário e cada compartilhamento sobre essas verdades fortalece não apenas a nós, mas a toda uma comunidade de fé. O princípio de como Miguel venceu Lúcifer é, em última análise, o segredo do Evangelho. A força encontrada na rendição e a exaltação encontrada na humildade. Esta é a estratégia disponível para você hoje, amanhã e sempre. Use-a com sabedoria e descanse na paz que ela proporciona. Se esta mensagem fortaleceu seu espírito, comente abaixo a frase que mais te impactou e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre essa fonte de força. Inscreva-se em nosso canal Histórias Bíblicas para continuar explorando as verdades profundas que transformam vidas. Fique em paz.